Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na Academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida, através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, que cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar, aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano, R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Mas aqui está explícito essa expectativa em relação ao magistrado. E está explícita essa vedação. Isso aqui é uma vedação legal, né, de que o magistrado manifeste por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outro. Né? Pode ser um processo que ele está relatando ou não. Né? Então, chegar e dizer qualquer coisa, tipo, olha, vou prender todo mundo, né? Tem muita gente ainda para ser presa, ou né, esse processo aqui, ou então falar, por exemplo, da Lava Jato, não, esse processo da Lava Jato não valeu nada, foi um absurdo, foi uma armação, isso também não pode. Né? Mas, sobretudo, né, adiantar voto, dizer, olha, né, precisamos aí, né, arrumar para tal medida ou tal outra, precisamos permitir o aborto, ou então precisamos, né, ou proibir isso, proibir aquilo, ou permitir, ou o que quer que seja. Né? Não pode. Né? Então, se tem um caso sobre, né, sei lá, 8 de janeiro, né, em andamento, né, os juízes não podem se manifestar sobre o conteúdo daquele 8 de janeiro, né? A democracia e tal tem que ser salva, é um bando de arruaceiros, ou um bando de criminosos, ou um bando de terroristas. Não pode. O processo está em andamento. Né? Sinto muito, é o que está na lei, né? Mas essa lei, o que está acontecendo? Ela foi rasgada. Né? Quando você rasga um pedaço do ordenamento jurídico, você começa a rasgar todo o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, ele existe não por uma força física, né? Ele existe por uma força moral. O ordenamento jurídico existe porque há uma confiança recíproca entre os diferentes atores da sociedade, especificamente entre aqueles que implementam a lei e aqueles que sofrem a lei, né? Ou seja, entre aqueles que têm o poder de aplicar, de desenhar, ou de não aplicar a lei, e aqueles que não têm esse poder e que têm apenas a obrigação de seguir a lei. Né? Essa confiança recíproca é que faz a força da lei. Né? É como se fosse um papel, né? É um papel, no fundo. Né? É como se fosse um grande
papel, digamos, assim, esses de... Imaginando, assim, esse papelão, assim, que se usa para, sei lá, para obra ou para envolver objetos, né? Que parece resistente, mas se você rasga um pouquinho, ele fica fácil de rasgar. A lei é esse papelão, o ordenamento jurídico é esse papelão. E está fazendo um papelão, né? Em outro sentido. É esse papelão. E não tem uma força além da confiança recíproca. Quando a sociedade diz assim, que espera, através de uma lei, ela espera que o magistrado tenha uma conduta irrepreensível. Quando a sociedade proíbe o magistrado de se manifestar sobre julgamentos em andamento, ela está lá do lado dela, né, expressando, né, dando um voto de confiança. Quando o magistrado quebra essa confiança, se cria realmente um rasgão nesse papel. O que poderia acontecer, né? Todo dia acontece, existem, né? O sistema é um sistema em andamento, qualquer sistema jurídico, né? Então você cria um rasgão, você vai lá e coloca um durex, né? Coloca uma fita adesiva e tenta remendá-lo. Não, o que está acontecendo? Esse rasgão está se ampliando. E ele é seríssimo por quê? Porque ele se dá na atividade, né, daqueles que são os, né, teoricamente, principais guardiães do ordenamento jurídico. Né? Então, uma coisa é julgar de uma maneira que algumas pessoas possam considerar injustas. Né? Uma coisa é julgar errado. Né? Uma coisa é julgar, ou seja, desconhecendo uma determinada lei. Uma coisa é julgar desconhecendo jurisprudência. Né? Uma coisa é emitir uma sentença abertamente injusta. Já está mal. Né? Agora, outra coisa, isso, digamos, né, uma sentença em relação a atos de outros. Agora, uma outra coisa muito pior, né, é o próprio magistrado, na sua conduta, desobedecer a lei. Né? E não é qualquer lei, é a lei orgânica, ou seja, aquela que organiza o trabalho dele. Então, é um rasgão gigantesco. Né? Quando você tem, né, um caso específico lá, e vai, enfim, né, roubo, qualquer coisa, né, um crime comum, e vai um juiz e fala assim, não, isso aqui está previsto no Código Penal, que tem que ser punido, mas eu não vou punir. Né? E dá uma desculpa para não punir. Isso é um rasgão na confiança, mas é pequeno, é remendável. Agora, quando o magistrado recebe uma vedação, né, uma proibição na lei, e ele fala, não vou obedecer a essa proibição, né, está rasgando de alto a baixo o ordenamento jurídico. Né? Então, eu acho que aqui talvez seja a grande raiz do problema. A grande raiz do problema. Essa autonegação da justiça. Né? Essa atitude de colocar-se fora, né, do marco legal. E veja bem, é vedado ao magistrado. O que é vedado ao magistrado? Três coisas. Tá? Bem, que são coisas amplas. Bom, e as duas primeiras são mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o juiz não pode ser dono de uma companhia, não pode ser dono de empresa, não pode ter negócios fora do seu juízo. Né? Ou seja, não pode ter negócios. Né? Eu acho que inclui não ter escritório de advocacia, né? Eu acho que inclui, né, seus parentes em primeiro grau não terem escritório de advocacia. Né? Você pode interpretar dessa maneira, que ele se beneficia indiretamente. Mas o inciso 1 e o inciso 2 são incisos mais ou menos óbvios, né? Porque, claro, se ele tiver uma empresa, e, sobretudo, se ele for um magistrado de uma alta corte, essa empresa ganha um benefício, obviamente, na sua área de atividade. Né? Então, vamos dizer que um juiz de um alto tribunal tem uma padaria. Né?
ele abriu uma padaria fulano de tal, até com o nome dele, né? Às vezes, no caso não, mas tem uma padaria, né? Essa padaria entra numa concorrência ali para fornecer pão, sei lá, para merenda escolar naquela prefeitura. Será que essa padaria, né, de um alto juiz tem uma vantagem em relação às padarias que não são do juiz? Né? Quando, né, de repente, o prefeito, né, que está fazendo essa licitação, que está conduzindo essa licitação, tem um caso contra ele naquele juízo, né, naquela corte. Então, ele vai ali, digamos que seja uma licitação que não tenha, ou seja, que não seja uma licitação, seja um caso onde ele possa escolher qual vai ser o fornecedor, né? Será que ele vai escolher a padaria do juiz? Ou vai escolher uma padaria qualquer? Né? Se ele tem um interesse ali em que esse juiz o trate bem no seu processo. Então é por isso que é proibido, né? É por isso que é proibido ter padaria e outros tipos aí de padaria que a gente sabe, né? E a outra coisa, então são duas coisas que são proibidas, ter empresa, né? E segundo, falar sobre os seus votos. Então não é muita coisa que não pode fazer, né? Na verdade é muito pouco, sabe? Pode ter empresa, você tem um salário bastante razoável, uma coisa, e olha, você está julgando um processo, ou um colega seu está julgando um processo, você não vai na imprensa falar o que você acha desse processo, você não vai na imprensa prejulgar que as pessoas acusadas são criminosas, né? Você não vai dizer que o Congresso tem que legislar de determinada maneira, porque isso está implícito aqui também. Famoso, você vai se pronunciar nos autos. Então, aqui está, né, ressalvada a crítica nos autos em obras técnicas, né, ou no exercício do magistério. Então, dando aula, escrevendo textos doutrinários, ou, obviamente, nos autos é onde o juiz pode falar, né, e já é bastante falar. Então, poderia proibir eu acho que poderia proibir um juiz sobretudo de alta corte, de publicar trabalhos acadêmicos. Eu acho que poderia. Teria uma razão, haveria uma lógica, né? Se digamos, artigos acadêmicos, de certa forma, ele está antecipando a opinião dele, ainda que em termos genéricos, sobre determinados fatos. Isso ajuda um advogado a ir lá e falar, como é que esse juiz vai decidir? Ele tem essa linha aqui, que está exposta no livro dele, então, eu vou por esse lado aqui. Né? Dá uma certa... Né? Não deixa de ter um certo componente de antecipação de voto. Mas a lei é favorável aqui, é bastante ampla, é bastante permissiva, digamos assim, ao juiz. Você não pode publicar seu bendito trabalho lá, né? Eles adoram, né? Compêndio maravilhoso, excepcional de direito constitucional do Brasil e do universo, né? Eles adoram, cada um publica com 1000 páginas, outro publica com 1300 páginas, né? E aí vem aquela festa, faz publicação, e os amigos estão dizendo, ministro, esse livro é a coisa mais fantástica desde a invenção da humanidade, né? Esse seu livro de direito constitucional, que maravilha. É claro que esse livro vai vender muito mais para os cursos jurídicos do que os livros que são de outros autores que não são juízes da Suprema Corte, né? Então já tem uma vantagem aí e que a lei está deixando. Pode publicar seu livro, pode dar sua aula também, né? O que não pode? Falar do caso, né? Tá certo? Então, nem isso eles querem obedecer. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas
sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano,
quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade